Olá, muito bom dia a você que está acompanhando a partir de agora pela internet este mundo corporativo. O nosso entrevistado hoje é o especialista em gestão de carreira Fábio Zugman, que lançou recentemente o livro Empreendedores Esquecidos, um guia para médicos, advogados, contadores, arquitetos, psicólogos e outros profissionais administrarem melhor sua prática. Fábio, muito bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia para quem está assistindo a gente também. E muito obrigado pela sua presença já aqui no Mundo Corporativo. Lembrando a você que nos acompanha pela internet que você pode fazer perguntas pelo Twitter e pelo e-mail. No Twitter é o @Jornal da CBN e pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Fábio, dificilmente o profissional liberal se enxerga como um empreendedor? Bem dificilmente. Tradicionalmente, ninguém se enxerga como empreendedor, né? Quer dizer, o que é um empreendedor que a gente vê por aí? É o cara que resolve abrir um restaurante, é o cara que abre uma loja, que vai num shopping abrir um negócio. Dificilmente você vai ver de um médico que ele é um empreendedor, de um advogado que ele é um empreendedor. Mas esse pessoal também é empreendedor. Quer dizer, qualquer pessoa que está no mercado e que tem uma pessoa jurídica ou não, ele é um empreendedor, porque ele tem que usar aquele conhecimento para gerar algum valor econômico. Ele fica numa categoria intermediária porque ele não é nem um empregado e não é nem um empregador? Muitas vezes ele é um empregador, não é nenhuma categoria intermediária, eu acho que ele é quase a parte. Porque o que define esse pessoal, né, você olha e fala, o que tem a ver um arquiteto com um advogado, com um médico? É que esse é um tipo de empreendedor que aplica o conhecimento para viver. É diferente de eu ter uma loja e ter um estoque e vender aquele produto, não que isso não tenha valor. Mas o empreendedor esquecido, que a gente chama aqui, é o cara que adquiriu um conhecimento, uma base de conhecimento e vive disso. Quando você se refere a esse conceito empreendedor esquecido, ele é esquecido pelo mercado, o mercado não o vê como empreendedor, ou ele mesmo se esquece dessa função e acaba não aplicando as regras de um bom empreendedor para o seu negócio? Todo mundo, o mercado não vê ele como empreendedor, só a gente vê os livros de empreendedorismo que a gente vê por aí e geralmente ninguém fala nesse tipo de profissional. E ele também muitas vezes tem dificuldade em se ver como empreendedor. Não é uma coisa, por exemplo, que ele teve na faculdade, como se enxergar como empreendedor, como montar a sua prática profissional. Apesar de muitos que se formam nessas áreas forem trabalhar como empreendedores. E são as mesmas regras que pautam a montagem de uma empresa, por exemplo, que devem pautar a carreira de um profissional liberal? Olha, toda empresa tem que gerar valor no final da sua atividade, né? Agora as regras são um pouco diferentes, até porque esse tipo de profissional ele tem umas peculiaridades que outras empresas não têm. Você poderia identificar algumas dessas diferenças e que devem ser levadas em consideração na hora de você planejar? Com certeza. A primeira delas, como a gente já estava falando, é a questão do perfil técnico. Então, o que é um empreendedor esquecido ou um profissional liberal? É alguém que foi, aprendeu, tem um conhecimento e ele vai aplicar aquilo no dia a dia. E aquele conhecimento, por si só, ele vai criar valor para alguém. Então, quer dizer, você começa a administrar isso aí. Bem, eu tenho esse conhecimento, sou um médico, sou um advogado, e eu vou ter um cliente, um paciente em algum momento do meu dia. Como que eu vou oferecer esse conhecimento no mercado? Como que essa pessoa vai chegar em mim? Como que eu vou cobrar dessa pessoa? E uma coisa muito importante que diferencia esse tipo de profissional é como que eu faço para continuar crescendo, também do ponto de vista do conhecimento. Então, quer dizer, eu vou ser só um clínico geral ou eu vou começar a me especializar? Ou eu vou ser um clínico geral, mas vou ser um cara muito bom no que faz e conseguir diagnosticar casos mais difíceis. Então, quer dizer, essa escalada do conhecimento é uma coisa que é muito peculiar a esse pessoal e muitas vezes fica de lado na discussão de empreendedorismo. Boa parte desse pessoal não trabalha com planejamento, trabalha muito na base da intuição. Na intuição e no dia a dia. Quer dizer, se você tem um consultório, uma clínica, um escritório, você vai pagando as contas um dia, recebe dinheiro no outro, e vê o salário no banco, e paga uma conta, paga outra. De repente você lembra que a revista, coisas pequenas, né? A revista da sala de espera está lá faz 3 anos, então tem que trocar a revista. E a gente vê assim a pessoa naquele turbilhão do dia a dia, sem saber muito bem como lidar com aquilo tudo. Quer dizer, ao não planejar a sua carreira como um profissional liberal, não gerir o seu negócio dessa maneira planejada, isso afeta a qualidade do serviço prestado também? Com certeza, tem até um termo que eu uso, né, que a administração para esse tipo profissional é uma coisa higiênica, é o que você faz para conseguir fazer o seu trabalho em paz. Então ele te livra todas as distrações, todos os problemas, para você conseguir ser um bom profissional. Você tem que ter conhecimento de administração. Você tem que ter um conhecimento básico de administração,
conhecer um pouco do raciocínio e algumas ferramentas que te ajudem. É claro que eu não quero que alguém que seja formado em outra área se torne um administrador. Tem administradores para isso. Agora, administrar é sinônimo de organizar. Com certeza. Muita gente nessa área tem até uma certa aversão em falar, oh, peraí, eu não sou um administrador. Basta você organizar a sua carreira, organizar a sua prática, organizar o seu dia a dia, que as coisas se encaminham melhores. O Gilson pergunta por e-mail o seguinte: sou dentista e início de carreira. Tenho muitas dificuldades para administrar minhas contas. Acho que sozinho não vou dar conta do recado. Existe uma maneira de aprender a fazer isso com planilhas, por exemplo? Até que ponto é importante ter um contador? O gasto com esse profissional vale a pena? Olha, o gasto com o contador no Brasil é uma coisa que eu digo que vale a pena. Por quê? Porque se você começa a ver a complexidade dos impostos, a complexidade do sistema que a gente tem, se você encontrar um bom contador e conseguir tirar aquele problema da sua cabeça, você vai conseguir gerir melhor a sua carreira. O que eu digo, e eu sou totalmente a favor, de você sempre procurar um especialista no assunto, é que você não vai ser bom em tudo. Então, se você é um dentista e está com dificuldade, peraí, mas será que você realmente devia estar fazendo a contabilidade do seu consultório? Ou você devia estar focando em coisas que aumentem o seu valor como dentista, ou até que você procure novos pacientes para atender. Então, provavelmente o seu tempo está muito melhor empregado na sua profissão do que tentando entender como faz a contabilidade de uma empresa. Agora, o contador, necessariamente, ele acaba cuidando dessa burocracia. Agora, a questão de fluxo de caixa, quanto custa o trabalho dele, quanto ele recebe e quanto ele gasta, aí é muito mais individual. E aí me lembra, e a partir dessa pergunta que o próprio Gilson fez aqui pelo e-mail, ele fala assim, é possível usar planilhas, deve-se usar algumas planilhas que possam colaborar com esse trabalho? Com certeza, Gilson. Agora, tem que tomar cuidado com a complexidade da coisa. É muito comum a gente pegar livro de administração, e é por isso que vem esse livro, né? Quer dizer, você pega lá um livro de 500 páginas de gestão de fluxo de caixa. Então, toma um certo cuidado. Você não precisa fazer uma planilha gigante, cheia de dados, cheia de coisas. De repente, alguma coisa que você consiga ver o que está entrando, o que está saindo, quando que entra dinheiro, quando que sai, que quebra o teu galho no dia a dia, é muito melhor do que você ficar lá pensando em fazer uma planilha gigante, um sistema de gestão muito avançado. E aí eu queria entender, essa organização, esse planejamento, administrar a sua carreira, exige uma infraestrutura muito pesada, e quando eu falo pesado, é custosa? Não, ela exige uma certa dedicação em tempo antes. O grande custo que vem, o que acontece, muitas vezes o profissional, quando está no meio daquele turbilhão que a gente estava falando, ele decide, peraí, preciso fazer alguma coisa. E ele vai ter que acabar contratando um consultor, gastando dinheiro em coisas que talvez ele não precisasse antes. A questão da gestão é você parar antes de começar, ou quer dizer, apertar um botão de pausa um pouco e falar, peraí, agora deixa eu organizar um pouco do meu dia a dia para colocar a coisa no trilho. Bom, vamos então pensar em alguém que está construindo a sua carreira agora como um profissional liberal. O conhecimento, ele está adquirindo já há algum tempo na academia, se preparando, provavelmente ele já sabe até cursos que ele pode fazer complementar, doutorado, etc. Mas para administrar a sua vida, primeiro passo que ele tem de dar? É parar e ver se realmente... eu falo o seguinte, você tem dois tipos de tempo profissional. Ele tem o tempo cobrado, é aquele tempo que eu consigo cobrar do meu cliente, e eu tenho o tempo que eu gasto me preparando para aquele tempo cobrado. São duas Gestão coisas do tempo diferentes. é o primeiro olhar? Com certeza. E não só do tempo, aquela coisa de eu ajeitar minha agenda. É ver, por exemplo, quantas horas do dia eu efetivamente vou conseguir passar cobrando de alguém com algum paciente no meu consultório. É eu ver quanto vale esse tempo. E se realmente é a hora de eu cobrar por aquilo, ou se eu não estou melhor, de repente, com um profissional mais velho, estou na clínica dele para ele me ensinar, me dar experiência e até trazer alguns clientes dele para mim com casos mais simples. Você fala no livro em tempo para explorar e tempo para utilizar. Qual é a diferença? Exatamente. O tempo exploratório é aquela que você faz atividades que não tem um ganho certo. Você vai estudar, vai fazer uma pós-graduação, vai participar de um seminário, de um congresso. Você não sabe o que vai te dar aquilo de ganho financeiro. Agora, a hora que eu coloco um paciente na minha cadeira de dentista, eu sei quanto eu vou cobrar por aquilo. Então você sempre tem que ter um equilíbrio esses dois tempos. O que acontece? Geralmente o profissional em início de carreira, ele gasta uma porcentagem muito maior nessa questão exploratória. Então eu vou aprender, eu vou me ligar a profissionais mais velhos, eu vou de repente até, nesse caso, a minha clínica não está enchendo, será que eu não posso trabalhar como contratado de uma clínica maior para conseguir pagar algumas contas? Então quer dizer, esse tipo de atividade é muito comum com o profissional que está se estabelecendo ainda. A partir do momento, vale a pena você aumentar, o teu tempo já vale mais,
você já tem outras especialidades, você já consegue dar um valor agregado para o teu cliente. Então você começa a cobrar mais pelo tempo e você pode passar mais tempo cobrando pelo seu trabalho. Ao mesmo tempo, quer dizer, se eu acabo reservando uma parte do meu dia ou da minha semana para explorar, ou seja, aumentar o meu conhecimento, aquele tempo utilizado depois para o atendimento, seja um paciente, seja um cliente, aquele tempo começa a ter mais valor. Com certeza, e é isso que é muito difícil você enxergar no dia a dia se você não parar para pensar no assunto. Coisas que eu posso fazer para aumentar o valor daquele meu tempo do dia a dia, justamente. Você trabalha com a ideia de que a primeira das primeiras coisas